uma visão errada de si mesmo vai eventualmente cobrar o seu preço. E essa visão errada de si mesmo está no centro do narcisismo. Basicamente, uma visão mentirosa, uma visão que não corresponde à verdade. Bem-vindo ao Extraordinário. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que, assim como eu, você quer aprofundar suas relações e vivências familiares, crescer espiritualmente, se aproximar mais de Deus, expressar a verdade onde quer que você esteja. E a gente vai discutir sobre a percepção que nós temos de nós mesmos e como essa visão de si mesmo afeta a nossa reação à realidade, as decisões que nós tomamos e também a forma de escolher os nossos destinos. Falando sobre a questão do espelho e a nossa visão de nós mesmos, nós não poderíamos deixar de falar do narcisismo, esse que é um mal geracional. Pois bem, o narcisismo está aí desde que o mundo é mundo, mas essa expressão surge a partir da narrativa do mito grego. Narciso é um personagem que é extremamente belo, extremamente atraente, e por isso mesmo ele evoca o amor, o eros de todas as pessoas à sua volta. As mulheres adoram Narciso, mas ele nunca corresponde a esse sentimento. Até que uma vez Eco, uma ninfa, se apaixona por ele e tem mais uma vez ali o seu sentimento rejeitado. E muito chateada, ela faz uma maldição, dizendo que ele deveria também não ter um amor correspondido. A deusa da vingança escutou essa maldição e colocou ela em prática. Então, levou Narciso até uma água tranquila, prateada, e quando ele debruçou seus próprios olhos sobre seu reflexo, ele ficou completamente hipnotizado pela sua própria beleza. Sem saber que aquela imagem era ele mesmo, na verdade, ele começa a ficar encantado, tenta ter a reciprocidade do seu encantamento, mas não recebe, e aí ele começa então a desfalecer. Não pensa mais em comer, não pensa mais em beber água, até que ele vem a findar-se a vida, ou seja, ele morre de tanto se admirar. O narcisismo, então, passa a ser usado como essa expressão que diz respeito a uma personalidade que se admira demais. É claro que esse termo narcisismo é muito utilizado no sentido coloquial, então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente usa esse termo como uma forma de atacar alguém, né? Ah, o meu ex é narcisista, ah, o meu patrão é narcisista. Na verdade, às vezes a gente só quer falar que ele é egoísta, ou quer falar que ele é um mau caráter, alguma coisa do tipo. Mas existe sim um termo técnico, e aqui eu lanço mão da pesquisa do Dr. Keith Campbell. Tá? Ele é um especialista, estuda há mais de 20 anos os traços narcisistas, também é professor universitário, é PhD, e ele lançou um livro há pouco tempo chamado A Nova Ciência do Narcisismo, ainda não foi traduzido para o português, mas nesse livro ele começa a argumentar que, na verdade, o narcisismo diz respeito a traços de personalidades que podem ser percebidos. Ele fala o seguinte, olha, existem basicamente dois tipos de narcisismo. Na verdade, três, mas vamos ficar com dois por enquanto. O mais comum é o narcisismo grandioso. O que é o narcisismo grandioso? É aquele que todo mundo identifica imediatamente, né? A gente está acostumado com ele porque ele está muito associado à visão ao papel de político, de ator, ou papéis de destaque na sociedade. Normalmente, ele vem acompanhado dos seguintes sentimentos, segundo o Dr. Campbell. Um senso de direito altíssimo, né? Isso é meu, isso é direito meu. Um senso de importância, sou muito importante, sou melhor que você, sou atraente, sou super confiante, extrovertido e motivado, quero ser um líder, sou realmente uma pessoa simpática. Quando as pessoas me conhecerem, elas ficarão encantadas comigo por causa da minha energia e confiança. Então esse narcisismo é aquele que a gente bate o olho e consegue perceber com mais facilidade. Ele normalmente se manifesta em pessoas mais extrovertidas, pessoas que gostam de estar no holofote. Mas, por outro lado, existe uma outra face do narcisismo que é mais perniciosa, que ele chama do narcisismo de vulnerabilidade, ou narcisismo vulnerável. E ele acontece muito em pessoas mais introvertidas ou em narcisistas grandiosos que têm grandes decepções na vida. A gente vai chegar lá. Mas olha só que interessante. Ele diz o seguinte, olha, essas pessoas quando têm um senso de importância, um senso de direito, mas que acabam não conseguindo colocá-los em prática, elas acabam se sentindo muito ameaçadas e acabam sendo vulneráveis à opinião das outras pessoas. E por isso mesmo elas também manifestam
esse tipo de narcisismo. Presta atenção aqui que interessante. Veja, são duas faces da mesma moeda, num certo sentido, né? Claro que tem a ver, ele vai dizer, com questões de personalidade, né? Pessoas com personalidades mais introvertidas têm mais facilidade, se elas forem narcisistas, né? Elas vão demonstrar esses traços de uma forma mais vulnerável. São duas faces da mesma moeda. O que está em jogo aqui é essa autoadmiração. É gastar a energia contemplando a si mesmo. Então, as pessoas que têm uma autoestima um pouco mais baixa, elas acabam evidenciando mais essa frustração com o narcisismo. O Dr. Campbell reparou nas pesquisas dele que esse tipo de narcisista vulnerável é o que mais está nos consultórios, é o que mais percebe um sentimento de depressão. E é muito interessante aqui a gente perceber que existe uma confusão. Existe um terceiro tipo de narcisismo que é uma patologia. E não é desse narcisismo que eu quero falar aqui. Essa patologia é um distúrbio de personalidade narcisista e o Dr. Campbell fala que ele atinge no máximo 2% da população. Talvez fique entre 1% e 2%. Ele é muito extremo. É bem provável que a maioria das pessoas que você chama de narcisista não tenha esse distúrbio. Ele é mais raro. E, segundo o Dr. Campbell, ele acontece inclusive mais entre homens. Mas ele não vem ao caso aqui. O mais importante aqui para a gente agora é perceber que esse narcisismo diz respeito a traços de personalidade que são cumulativos. Num certo sentido, todo mundo pode ter uma tendência, né, um certo grau de narcisismo. Agora, não quer dizer que se você agiu uma vez de forma egoísta ou egocêntrica, ou colocou o holofote sobre si mesmo, não quer dizer, essencialmente, que você seja um narcisista. Ele explica assim, esse traço de personalidade narcisista tem muito a ver com uma constância, então você vai demonstrar isso reiteradamente. Mas você pode, por exemplo, fazer uma breve autoanálise aqui, vamos começar a crescer. Por exemplo, uma pergunta que você pode se fazer para ver até que ponto você tem isso é a seguinte: você se sente muito ofendido com a fala de alguém? Por exemplo, um ataque indireto, ele tira você do sério. Quando você não recebe a atenção que você merece, você se sente extremamente desencorajado? Você acha que as pessoas deveriam notar mais o seu talento? Você não recebe elogios o suficiente? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu recebo muito aqui nas minhas caixinhas do Instagram. Muitas pessoas demonstram uma tremenda insatisfação quando elas não, por exemplo, no caso da maternidade, né, ou no caso de alguma coisa que fazem dentro de casa, eu não recebo o reconhecimento que eu deveria. Eu quero ter tantos filhos e as pessoas falam que eu não deveria ter. Muitas vezes, as pessoas se sentem ofendidas a ponto de se sentirem mal. Isso pode indicar que você está perdendo um pouquinho esse controle. O que eu quero que você preste atenção aqui, e por que falar do narcisismo é fundamental? Porque quando você cria uma imagem distorcida de você mesmo, você está mais distante de uma vida extraordinária. Olha que curioso. Você projeta uma vida tão extraordinária para você que você está impedido de experimentar uma vida comum. E por isso mesmo a vida extraordinária, que realmente tem sentido, que tem significância, que tem peso, está distante de você. Você tem que lembrar que o narcisismo, o próprio Dr. Campbell fala isso, ele é muito influenciado pela cultura. Se você está numa cultura mais propensa à formação desses traços, é natural que as gerações possam produzir isso, né? Os millennials, que é a geração ali que nasceu nos anos 80, anos 90, eles têm traços narcisistas mais fortes do que gerações anteriores. Tem estatísticas que mostram sobre isso. Uma estatística interessante de uma pesquisa é que a maioria dos millennials espera promoção no trabalho a cada 2 anos. Então, veja, nós temos naturalmente uma visão muito grande de nós mesmos. E aí, a gente começa a perceber essas expectativas, especialmente nós millennials agora já estamos aí nos 30, 30 e tantos, chegando a 40 e tal, 40 e poucos, a realidade já começou a massacrar algumas das nossas expectativas. Então, se até aqueles narcisistas grandiosos que tinham uma visão super elevada de si no sentido de extroversão, quando sentem esse baque, podem facilmente acabar tendendo para essa visão do narcisista vulnerável, que é aquele que começa a ficar mais desanimado, mais cansado. E aqui eu preciso retornar ao mito de Narciso, porque, claro, gente, eu não sou um clínico, né? Você sabe, minha formação é teologia, filosofia, direito, eu não sou um clínico.
Mas a análise filosófica e teológica aqui desse mito, você percebe o quê? Veja, Narciso ficou tão impressionado consigo mesmo que ele perdeu a capacidade de se alimentar. Ele perdeu o interesse em se alimentar. Ou seja, a autoadmiração, a autoglorificação foi algo tão elevado que roubou a energia dele para as atividades vitais. Olha que interessante. O narcisismo, nesse sentido, ele te impede, pode impedir várias coisas, como a produtividade, como o foco no trabalho, né? Como a tranquilidade da vida, até a energia para você se equilibrar, para você lidar com algumas coisas é roubada. Então, é claro que um narcisista vai essencialmente ter uma vida mais estressante, ele vai ter uma vida mais cansativa, porque esse cuidado extremo com a sua própria imagem gera um estresse que é contrário à própria boa vida. Então, é um contrassenso. Naturalmente, o narcisista vai ter uma vida mais difícil, porque tudo à volta dele está deturpado, a visão dele de mundo está errada, então ele vai reagir além da conta, ele não vai ter o foco suficiente para muitas vezes ter calma numa situação. Quando ele é, por exemplo, criticado, ele pode perder a cabeça. Perceba aqui então que você é um ser humano limitado, confinado ao tempo e ao espaço, e portanto você não tem energia ilimitada. Se você pega a sua energia disponível e gasta nessa construção da sua imagem, você naturalmente vai criar um bloqueio contra as coisas mais cotidianas. Então é natural que, né, quando a gente lê lá o trabalho do Dr. Campbell e também vê outras pessoas da área falando, é natural que um narcisista tenha problemas com produtividade, é natural que ele também tenha problemas com autoestima, porque ele se eleva demais e quando a realidade não corresponde àquela autoestima, então você tem uma frustração. E aí a gente começa a perceber as expectativas que a nossa geração atual tem. São expectativas profissionais, expectativas de grandes realizações. Tem a ver com essa bagagem cultural que nós recebemos, esse entusiasmo, esse encorajamento exacerbado. Você é especial, você consegue, você é capaz. Uma série de... o nosso ego foi inflado e a gente achou que a vida seria muito mais fácil do que realmente é. E quando há esse choque de realidade, você pode facilmente tender para esse narcisismo vulnerável, que é um narcisismo muitas vezes passivo-agressivo. Aí o sucesso do outro te machuca, o comentário do outro te machuca, porque a pessoa não reconheceu quem você é. Isso começa a virar uma bola de neve. E eu não estou falando aqui do caso clínico patológico, eu estou falando aqui de traços de personalidade. Então, muitas vezes você ainda não está num caso extremo, mas pode haver situações na sua vida que estão acontecendo, insatisfação, cansaço, muitas vezes por causa dessa visão errada de si mesmo. Eventualmente a gente precisa também falar da questão das mídias sociais. Por quê? Toda ação que você toma no dia a dia forma quem você é um processo dinâmico. Na medida que você decide, age de uma certa forma, você está formando quem você é. E da mesma forma, quem você é afeta as decisões que você toma. Então, quando a gente fala isso sobre o narcisismo, a gente tem que entender que, vivendo num tempo das redes sociais, das mídias sociais, existe também uma situação cultural que forma a nossa maneira de ser, né? As redes sociais, eu estou aqui, conheci você provavelmente por meio de uma rede social, elas têm muitos benefícios, mas elas nos condicionam a agir de uma forma narcisista. É preciso ter cuidado, critério, para que a gente não vire um joguete, né? Por exemplo, quando você posta uma foto de si mesmo, tem um erro nisso? Tem um problema nisso? Tem um problema você postar um destaque familiar nas redes sociais? Isso é ser narcisista? Eu sou narcisista porque eu postei fotos na rede social. Até aí não, isso sempre existiu, né? Se você pegar, por exemplo, na década de 90, 2000, minha época aí tô me expondo, a gente tinha dias que a gente se encontrava ali na casa de familiares ou amigos e a gente ficava ali na frente do álbum de fotografia. E o álbum de fotografia também só mostra foto boa. É a natureza mesmo. Você tem que mostrar coisa boa em rede social. Você não tem que ficar mostrando, né, o drama, ficar ali, fazer um muro de lamentações. Não é isso. Mas perceba uma diferença, né? E essa analogia aqui eu peguei de um autor que eu gosto muito, ele chama Jeff McBee. Ele fala o seguinte: você não pega o álbum da sua casa e olha
200 vezes no mesmo dia. Você não abre o álbum da sua casa, né, o seu álbum lá de fotografias, e vê ele todos os dias, todas as manhãs. Então, a constância da checagem de rede social vai nos condicionando a essa super atenção em nós mesmos. Então, por exemplo, é uma coisa você olhar, por exemplo, talvez você está fazendo sem pensar, mas isso pode estar te levando a ser uma pessoa que gasta mais tempo consigo mesmo. Vamos pensar assim, eu só posto selfie meu? Só tem selfie meu, todas as fotos ali. Como é que é isso? Quantas vezes eu olho por dia? Quantas vezes aquela opinião das pessoas moldam a minha reação? Quando eu vejo que eu não tive o comentário suficiente, isso me afeta? Como que isso me afeta? Eu fico mais triste, eu fico feliz. E quando eu recebo muita postagem, isso me faz uma pessoa melhor? Eu fico mais contente? Por quanto tempo? Tá vendo? São questões que você tem que colocar no papel aí mesmo. Então é importante a gente perceber que se você não tiver uma intencionalidade, as mídias sociais podem sim afetar você na forma de agir. E daí a pouco você tá ficando mais narcisista, né? Tá focando demais em você, tá perdendo essa energia vital, deveria estar na produtividade, no bem-estar da sua família, né? Nos seus estudos, no seu trabalho. Você tá ali cansado porque você está gastando tempo com a sua própria imagem. Qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que o narcisismo é fruto de uma visão errada de si mesmo. E essa visão errada de si mesmo é baseada em uma mentira. Baseado em uma mentira. Até o narcisista negativo, né, que ele fica chateado ali, aparentemente ele não está se vangloriando demais, mas no fundo aquela frustração que ele tem é fruto de uma visão super elevada de si mesma. Não, ninguém me chamou para aquele lugar, um absurdo. Eu estou extremamente chateado. Não, mas ele é tão quietinho, ele tá. Como que ele é narcisista? Exatamente, olha o tamanho da tristeza que ele está em relação a uma coisa que, poxa, você tem que aprender a lidar com isso, as pessoas não são obrigadas a te convidar, entende? Então uma visão errada de si mesmo vai eventualmente cobrar o seu preço. E essa visão errada de si mesmo está no centro do narcisismo. Basicamente, uma visão mentirosa, uma visão que não corresponde à verdade. Vamos ver aqui, o narcisista grandioso se vê de uma forma deturpada e ele não sabe lidar com a não aceitação das pessoas diante disso. Se alguém eventualmente diz não para um narcisista grandioso, ele tem uma reação muito ruim. Ele se sente violado num certo sentido, ele acha que as pessoas não estão dando a ele o devido valor. Ele sempre quer estar numa posição de destaque. Mas, ao mesmo tempo, o narcisista vulnerável, embora ele vá mais para um lado da introspecção, ele também tem essa mesma visão errônea, errada de si mesmo, uma visão mentirosa de si mesmo. Justamente por se achar muito bom introspectivamente, ele acaba criando uma realidade em que ele está sempre perseguido, as pessoas não dão valor, a reação diante do narcisismo é diferente. Mas o que está no centro desse sentimento narcisista é essencialmente uma visão errada de si mesmo. Então, do ponto de vista teórico, existe um caminho muito claro para superar o narcisismo, né? O narcisismo é voltar-se a si mesmo até que você contemple a si mesmo, admire-se a si mesmo e se torne indiferente ao outro, à dor do outro, à realidade do outro. Nesse sentido, então, é preciso reorientar a nossa visão de si mesmo. Qual é o espelho que nós estamos usando? O que a gente vê naquela imagem ali? Será que os nossos olhos são realmente confiáveis? Será que o outro tem o poder de dizer quem somos? Será que nós temos o poder de dizer quem somos? De um ponto de vista filosófico, a gente poderia remontar lá à visão de Sócrates, né? Que ele visitou o oráculo de Delfos e escutou aquela frase ali, conheça-te a ti mesmo. Essencialmente na verdade de si mesmo, o conhecimento pode ser fundado. Claro que a resposta cristã para esse problema vai levar em consideração duas mensagens aparentemente opostas, mas que são extremamente fundamentais e devem ser reconciliadas de forma harmônica. Então a gente está falando de um paradoxo e não de uma contradição. A primeira afirmação cristã, que é fundamental para superar o narcisismo, é compreender que você é feito do pó. Isso está lá no arquétipo de Gênesis. Adão foi feito do pó. Deus pegou o pó da terra e fez do pó da terra o ser humano. O que isso quer dizer? Aparentemente, pode parecer, vamos dizer assim, depressivo, né? Porque dizer que você veio do pó é afirmar que você é vulnerável, que você é passageiro, que você não tem nada de bom intrinsecamente em si mesmo, ou seja, não há nada de bom em você que seja mérito seu. Aparentemente isso é desesperador. Nossa, isso é muito depressivo, André. Mas não é, né? Se você pegar Basílio Grande, que é um cristão dos primeiros séculos, analisando essa verdade, o que ele vai dizer? Olha, presta atenção, na medida em que você é
pó, você cria também uma capacidade de resiliência, uma capacidade de não se sentir ofendido. Nós sempre nos sentimos ofendidos porque, essencialmente, nós pensamos que somos melhor do que somos. E o exemplo que o Basílio dá é o seguinte: imagine que uma criança chega até você e fala, você é um bobo. A maioria das pessoas vai rir da situação e dizer, ele é só uma criança, não me ofende. Por outro lado, olha que interessante, se um vizinho seu, se alguém que está aparentemente no mesmo nível que você te ofende, você sente aquela ofensa. Então o Basílio Grande vai dizer o seguinte, olha, na medida em que você se reconhece como pó, você também deixa de ser tão apegado na sua autoimagem. Você começa a agir como uma onda que deixa essas situações passarem por você, você começa a lidar melhor com isso. Essencialmente, então, você veio do pó, isso não é alguém que está te ofendendo, o próprio Deus que diz. Se alguém chega para você e fala, nossa, você é pobre, tudo bem, Deus já me falou que os pobres herdarão o reino dos céus. Você não é nada, exatamente, eu vim do pó. Então essa é a percepção da humildade que todos nós queremos desenvolver. A pessoa verdadeiramente humilde, ela não sequer passível de ofensa. O exemplo que Cristo demonstra na sua perseguição é exatamente esse. Tão consciente da sua humanidade que não havia nenhuma ofensa capaz de atingi-lo. Claro que isso aqui nós estamos falando de um ideal, de uma busca que a gente deve ter. Então, de um lado, você é pó. Do outro lado, você tem uma afirmação gloriosa que diz, você é a imagem e semelhança de Deus. Logo ali em Gênesis também, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Embora seja pó, o seu material ali não tenha um mérito em si, mas Deus escolheu repousar sobre você, sobre a sua face, a face dele, parcela da inteligência divina em cada um de nós. Essa realidade precisa ser reconciliada, as duas. Se você afirma que você só é pó, talvez você ainda está na percepção narcisista vulnerável. Se você afirma que você é a imagem e semelhança de Deus sem a contrapartida, então você também pode ter uma visão deturpada. Por isso que a mensagem do Evangelho é tão central. Porque no Evangelho, a ideia é de que Jesus, ao se entregar na cruz, ele reconcilia essas duas dimensões da humanidade. A dimensão divina e a dimensão da vulnerabilidade. A verdadeira humanidade é essencialmente pó e glória. É aí, exatamente aí, que é o chamado para a nossa realidade. E é isso que é a nossa mensagem, no Extraordinário. É compreender que aonde estamos, na vulnerabilidade do dia a dia, é exatamente aí que a glória de Deus pode brilhar em nós. Perfeito, André, isso na teoria é lindo. Tá, na teoria é lindo. Por isso que a gente precisa dar mais um passo aqui, caminhando para o final, e falar um pouquinho sobre as disciplinas espirituais, E é muito importante você perceber o que as disciplinas espirituais são exatamente aquilo que vão dar materialidade para a sua crença. Então veja bem, a disciplina espiritual não diz respeito a uma série de ações mágicas que você faz e é transformado ou se transforma. Ela também não diz respeito ao mérito. As disciplinas espirituais são uma forma de você se colocar diante de Deus para que Ele te molde. Você que se coloca diante dele em uma atividade X, é um agendamento, um momento no tempo e no espaço que você diz, eu estou aqui, confiando que somente Ele pode fazer o que ele foi chamado para fazer em nós. Então é isso que a gente está dizendo e está chamando de disciplinas espirituais, disciplinas formativas, o discipulado. Em relação ao narcisismo, há uma disciplina espiritual muito específica, muitas vezes esquecida, mas que nos convida para esse reconhecimento da nossa verdadeira identidade. O nome dessa disciplina é chamada de sigilo ou obscuridade. Pessoas diferentes chamaram essa disciplina com nomes diferentes, mas essencialmente o que significa? É se colocar intencionalmente em lugares em que a glória das pessoas e o reconhecimento das pessoas é evitado. Você nunca pode fazer isso usando mentira, tá? Se você usa mentira para se esconder, isso não é uma disciplina espiritual, mas é você intencionalmente buscar não ser reconhecido por coisas boas que você faz. Se você pega nas escrituras uma referência das escrituras para compreender essa disciplina do sigilo, ou da obscuridade, você vai achar inicialmente ali no Sermão do Monte, quando Jesus diz que nós devemos, quando der esmolas, não permitir que a nossa mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo. Nessa figura de linguagem aí, Jesus está dizendo que nós precisamos, na medida em que fazemos o bem, assumir uma postura intencional de segredo. Não é necessariamente errado você deixar as pessoas saberem que você está praticando alguma coisa boa, mas no momento em que você decide intencionalmente tomar ainda algumas atitudes para que você não deixe as pessoas dar para você uma glória,
um mérito diante do que você faz, você está se colocando em um lugar em que você expõe primeiro as suas más intenções no ato de fazer o bem e também você começa a descobrir a retribuição daquele que realmente deve retribuir as nossas boas ações. Vamos lembrar que a gente já viu que a nossa imagem de si mesmo tem que estar focado naquilo que Deus pensa de nós, naquilo que a verdade expressa sobre nós. Se você pegar, por exemplo, ainda no Sermão do Monte, Jesus chega a dizer, olha, entre no oculto do seu quarto e o seu Pai que está em oculto recompensará. Pai Celestial recompensará. Então existe sim esse aspecto da obscuridade ainda muito claro na vida de Jesus. Se você pegar Jesus, há momentos que ele opera milagres e expressamente diz para as pessoas não dizer isso para as outras, não espalhar essa notícia. Os comentaristas chegam a dizer que isso tem muito a ver também com a noção de que o tempo de Jesus, né, do reconhecimento dele como Messias, ainda não estava na hora. Mas, inevitavelmente, você vê várias vezes ele tomando medidas para evitar essa glória dos homens. O Dallas Willard fala isso também no livro dele, né? O Espírito das Disciplinas, quando ele fala do sigilo, ele diz da seguinte forma, olha, é uma maneira de você abster da justificação de todos os seus atos. É uma forma de você desapegar do que os outros pensam de você. É uma forma de você deixar de agir buscando uma visão, uma imagem na vida dos outros. Se a gente pegar lá João Batista, né, no Evangelho de João, ele tem uma frase muito famosa quando ele viu Jesus, né, falando, se referindo sobre Jesus, no capítulo 3, ele diz assim, que ele cresça e eu diminua. Essa é uma decisão também dentro dessa disciplina, move na direção de ser menos, de negar essa tendência nossa de desejar uma vida grandiosa demais. E ainda lembro da fala do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Tessalonicenses, uma frase assim até esquecida, mas olha que frase interessante, ele diz assim, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Uma vida tranquila, uma vida que não depende dos holofotes. Olha que interessante. Viver o extraordinário é essencialmente estar presente aqui no agora. Se você não encontra contentamento na vida que você tem, a sua vida nunca será extraordinária. É claro, se você tem uma fama, se você tem o reconhecimento das pessoas na sua área profissional, excelente. Nós não estamos falando aqui de forma nenhuma de uma mediocridade. A vida tranquila não é uma mediocridade. Praticar a disciplina da obscuridade não é ser conformado com tudo. Não quer dizer realizar as suas tarefas do jeito que você puder ali e tal. Não, é uma vida de excelência, mas é uma excelência que olha para o alto. Não é uma excelência que busca a mera retribuição imediata das pessoas. Porque essa busca pela retribuição das pessoas é justamente o que deturpa a nossa imagem e eventualmente o que nos cansa, o que nos causa estresse, o que nos causa uma vida pesada, que é o oposto dessa vida tranquila. Então, olha só, aqui eu gostaria de passar então para vocês alguns exercícios que vocês podem começar a praticar como disciplina espiritual. Então a primeira coisa que você tem que entender quando você vai praticar uma disciplina espiritual é a seguinte: se você errou na sua busca por uma disciplina espiritual, você não está pecando. Tá bom? Você não pode tratar a disciplina espiritual como um heroísmo, pelo contrário, é um exercício. Você se dispõe a fazer e na medida em que você se lança nessa disciplina, a sua verdadeira essência vai ser revelada e ali você está diante de Deus. Então vou passar alguns exercícios aqui, pode ser que você falhe, faz parte, não precisa desesperar, a questão é você se dispor e se comprometer com a prática dessas disciplinas. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero te desafiar, você tem que fazer num espírito de oração e você precisa fazer também num espírito de verdade, de sinceridade. A primeira coisa que eu quero que você pratique essa semana seria a conversa não narcisista. Então todo mundo hoje em dia faz isso, né? Quando alguém faz um comentário sobre a vida dele, a nossa tentação é logo fazer um comentário sobre a nossa própria vida. Tudo bem, às vezes você está tentando buscar uma identidade, mas na maioria das vezes é porque a gente quer falar de si demais. Então busque se lançar em conversas para somar, para agregar, para falar menos de si e inclusive ajudar o outro. Então imagina, o cara fala assim, eu estou planejando fazer uma viagem de férias com a família. Ao invés de você falar assim, eu também, você pode falar, é mesmo, para onde você vai?
Aí o cara fala o lugar que ele foi. Aí você fala assim, ah, legal, você já conheceu lá? Você já pensou em ir para tal lugar? E aí de repente você pode estar ajudando a pessoa. Esse exercício vai tirando você, né, dessa centralidade. Um outro exercício que eu quero que você faça sobre conversa, são coisas simples. Procure uma pessoa mais velha para conversar e deixe que ela domine a conversa. Porque normalmente a gente tem uma tendência de dominar a conversa, sempre falar do que a gente quer. Nessa disciplina aqui, então, você vai se desafiar a buscar contentamento seguindo a agenda da conversa do outro. E uma pessoa mais velha tem uma cadência de conversa diferente, pode ser uma bem mais nova também, uma cadência de conversa diferente que a sua, que vai te tirar desse lugar de conforto. Você está ali entregando para Deus. Outra coisa que eu acho que vale muito a pena você tentar fazer aqui, fazer alguma coisa boa nessa semana em segredo. Tá? Então, se você conhece alguém que está com alguma dificuldade, vai lá, faça alguma coisa boa, sem revelar. Talvez você tenha e-mail, você sabe a conta de alguém que está precisando de um recurso, vai lá, faz o depósito em espécie, né, em dinheiro, e aí você não precisa se identificar. O dinheiro vai aparecer lá, ótimo, ninguém precisa saber, ali você descansa em Deus. Ninguém ficou sabendo, ninguém nunca vai saber. Me faz até lembrar de um texto do Chuck Swindoll, desculpa a pronúncia aqui, do livro que ele escreve, chama Eu, um Servo. E o livro vai mostrar um poema que uma cantora muito famosa fez, e ela, nesse poema, trabalha a seguinte ideia: olha, eu canto nos lugares, as pessoas falam que eu sou muito abençoada, que a minha voz é linda. Ela termina perguntando assim, mas e se eu fosse chamada para limpar os pés de uma senhora de 90 anos de idade e ninguém nunca soubesse? Eu teria o mesmo contentamento? Eu teria a mesma motivação? Então, dentro dessa disciplina, você está voltando os seus olhos para Deus, você está descobrindo a recompensa que só Deus pode dar, e é claro que isso pode causar um desconforto. Outra coisa dentro dessa disciplina, em redes sociais, procure não postar tudo que você faz. Esse é um exercício muito interessante. Seja intencional. Veja se quando você está assim, eu quero postar alguma coisa, por que você quer? Porque você sabe que vai dar muito engajamento e faz algum sentido, está agregando? Se não, abstenha. Entregue para Deus, fala, eu não vou postar esse momento, tem que gravar com meus olhos. Me faz lembrar de uma viagem que eu fiz para a África com o time de futebol, né? Morei no Canadá há 6 anos, joguei no time universitário, que eu ganhei bolsa para estudar, e eu tive um caso muito curioso, que foi o seguinte: na viagem para a África, e eu sempre tive aquela ideia, né, aquele sonho de ir para a África, tirar fotos e tal. No dia que eu cheguei no aeroporto, eu estava muito cansado, porque eu tinha escrito um trabalho lá para o mestrado e tal. No dia que eu cheguei, eu perdi a câmera. E foi um momento muito rico, eu lembro até que eu tenho as anotações, eu senti assim um direcionamento de fotografar com os meus olhos. Para que eu vou mostrar foto se Deus me permitiu fotografar com a minha alma? Encontre esses momentos também, intencionalmente. É claro que toda vez que você fala de disciplina espiritual, você tem que... O John Mark Comer fala muito sobre isso. Ele fala assim, você sempre precisa considerar o seu estágio, você precisa considerar a estação que você está e também a sua personalidade. Se você é uma pessoa muito introvertida, algumas coisas dessas aqui que eu estou falando, você já até pratica. Você vai ter que buscar alguns outros meios para fazer isso. Se você é uma mãe que está ali com um bebê recém-nascido, talvez tudo que você faz hoje em dia é praticar essa disciplina, porque você estava lá no trabalho, agora você não está mais, você está fazendo coisas que ninguém vê. É claro que aí você tem que avaliar como que eu estou postando essa minha jornada. Será que eu estou glorificando demais a minha jornada? Será que eu estou me representando demais como um herói? Coisas do tipo. Você também pode buscar ouvir dentro da realidade que você tem, se alguém precisa de alguma ajuda, como você pode agir, e você vai tomar medidas para não ser descoberto. Quando você fizer isso, você vai estar ali entregando a Deus, falando, ó Deus, trabalha em mim, me ensina a não depender da glória dos outros, me ensina a descansar no seu cuidado, e mais, essa disciplina também nos ajuda a não querer justificar demais. Então, muitas vezes, a gente se justifica demais. Às vezes alguém faz uma pergunta para você, você quer justificar o tempo todo, você quer mostrar que você tem as melhores das intenções. Isso também está conectado com essa disciplina. Procure não se justificar demais. Procure não dar uma razão óbvia demais para aquilo que você faz. O seu foco precisa ser aquilo que é bom, aquilo que é justo, para que você realize isso para a glória de Deus. Então essa disciplina também vai te despertar um prazer em ser
parte do movimento de Deus, da bondade na terra, sem necessariamente precisar ter o reconhecimento. Dentro daquela lógica ali do Sermão do Monte, a gente tem aquela passagem bem famosa que diz assim, eles verão as suas boas obras e glorificarão o Pai que está no céu. O objetivo não é que eles te glorifiquem, não é que eles falem, veja como você é bom. Mas você também pode, por exemplo, fazer uma coisa que você não normalmente faz no seu lar e ficar quieto. Aquele armário que você estava precisando arrumar, vai lá, arruma e não faz menção disso. Fica quieto, deixa as pessoas notarem. Se não notarem, tudo bem, você já entregou para Deus. Eu quero muito que vocês interajam comigo e digam como está sendo essa jornada. Eu estou compartilhando com vocês coisas que transformaram a minha vida, eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês também. Uma boa sorte, mãos à obra. Deus abençoe vocês.